Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos. Parashá Toledot. Como a maioria das parashiot, ela começa com a palavra para que a gente possa entender qual é a relação dessa palavra com o decorrer dos versos da Torá. Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham Holid et Yitzhak Vayehi Yitzhak ben 40 shana berkato et Rivka bat Betuel ve'arami mipada aram Ahon Lavan ve'acharami lo laisha. Vou repetir esse primeiro passo que é muito interessante. Vayeler toldot Yitzhak ben Avraham Holid et Yitzhak. E aí começa, essas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou Yitzhak. Sabemos que nada na Torá é acaso, e por acaso pode a Torá Kedushá repetir sem uma necessidade maior um pasuk. A ideia, e assim traz, nós temos duas opiniões do Rashi e também o próprio Rebbe de Lubavitch. Ele tem um livro chamado A Luz da Hassidut. Ele tem a Luz da Hassidut sobre Bereshit, por exemplo, que ele traz sobre o segundo pasuk, que eu vou começar a explicar neste exato momento. Quando nós temos Vayeler Toldot, primeiro que eu não vou explicar, mas eu vou começar a falar que Toldot tem uma relação com pares, com duplas. Isso é muito interessante, mas fica para daqui a pouquinho. Então, Vayeler Toldot Yitzhak Avraham ben Avraham. Isso mostra que Avraham só teve Yitzhak exatamente assim que ele cruzou o rio, ou seja, que ele aceitou o Boreolam, Hashem, ele se conectou ao Eterno, ele recebeu mais um rei, ele fez o processo dele, e aí a partir desse momento ele mudou e ele teve um filho. Isso nos traz pela Kabbalah que existem 4 coisas que mudam o mazal de uma pessoa, ou seja, são 4 coisas que mudam a sorte de uma pessoa, e uma delas é a mudança de nome, ou Shinui Shem, que é também a alteração do nome, quando ele recebe o nome a mais. Normalmente as pessoas recebem o nome quando elas estão doentes, Halila, como por exemplo Refael, Rai, que é o anjo da cura, vida, Haye, por exemplo, se for mulher, Rafaela, isso são exemplos. Ainda assim, existem casos dentro da tradição Halabi. O próprio Rabino Meir Tawil Shlita, ele fala que em alguns casos, para que as orações de uma mulher sejam aceitas, se acrescenta o nome Hana. E no caso do Rabino Laniado, Efraim Laniado, Raham Halabi, são 10 gerações de rabinos na família do Raham Laniado. Ele traz que, por exemplo, uma pessoa que não tem Ishá, uma pessoa que não casou ainda, se pode acrescentar o nome Boaz, porque Boaz, ele teve Ruth com uma idade avançada. Isso mostra que não se tem idade para amar, se pode amar agora, neste exato momento. E não se tem uma ideia de que a pessoa se passa do ponto. Até se a carne passar do ponto, se você for um bom cozinheiro, você pode transformar essa carne um pouco mais passada num bom petisco, num outro prato. Essa é a primeira explicação, que o termo Avraham gerou Yitzhak se dá porque Avraham só teve Yitzhak assim que ele teve uma alteração de novo, um nome que alterou o seu comportamento. Uma série de Shabbat também traz que a mudança de comportamento, a mudança de casa também alteram o mazal de uma pessoa. Assim, aquele que faz tzedakah, aquele que faz justiça social, aquele que faz caridade com muita vontade e faz atos de bondade, ele também altera, ele retira decretos do seu caminho. E um outro ponto muito interessante que nós encontramos numa série de Beitzá, exatamente na página Pesai Amud Aleph, ou seja, na página 87a, traz que a ideia
que repete o nome foi que Abraham teve Isaac exatamente após o incidente com Avimelech. Então, algumas pessoas poderiam dizer que, na verdade, Sara só teve Isaac porque pode ter ocorrido, ou pode ter um safek de ter ocorrido um contato marital de Avimelech com Sara. A grande questão é que, e assim traz também o próprio Midrash, que nesse caso, Sara, ela teve o filho dela, que é Isaac, que era a face dele, era como Avraham Avinu, era a mesma face. Para que não se tenha nenhum tipo de safek, não se teve dúvidas sobre ele. Um outro ponto da Parashá que eu também faço questão é no Pasuk, no primeiro aliá ainda, Raf Aleph, Vaita Itzak la Adonai le Noha Ishtoki Akera Hi Veyatelo Adonai Vatacha Rivka Ishto. E rezou Isaac insistentemente ao Eterno para que ir na frente da sua mulher, porque ela era estéril e o Eterno atendeu a Rivka, sua mulher o concebeu. Isso significa na vida que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Rivka, pela natureza, e ainda que tenhamos no latim in natura renovato est, a natureza tudo se renova, tudo se cria, traz o Lavoisier, na natureza tudo se renova, tudo se cria. Shlomo Hamel, o rei Salomão, fala que não existe nada de novo abaixo do sol. Mas quando o Pasuk traz para a gente, quando esse verso traz que eles rezaram para poder terem filhos, significa que às vezes na vida a gente não pode esmorecer com um não. A gente tem que tentar realizar e travar esse combate, tanto físico como espiritual. Um exemplo disso, aqui na cidade, quem teve a oportunidade de ter ido na Melav Malka do Rabino Natan, eu não fui porque eu tive a alegria de estar presente. Inclusive, esse vídeo é em comemoração ao casamento da Maísa e do Gustavo, casamento belíssimo, feito pelo Rabino Davi Weitman, e teve uma série de dias especiais, cada Sheva Brachot, foram momentos que podemos perceber o quanto eles são queridos e são amados. E Yom Shishi Ba'erev, na sexta-feira à noite, eu e minha Habiba, nós fomos na casa do Fernando, do querido Efraim, e não fui na Malav Malka com o Rebbe de Mevakashé e Muná. Entretanto, eu faço questão de mostrar para vocês a correlação dele com esse passuco. Ele é neto do Rebbe de Toldot Aharon, que é uma Hassidut muito pautada por uma conexão, uma mistura entre Mussá e Hassidut. É aquilo que não faça tal coisa e coloque amor naquilo. Um exemplo: cuidado com os teus olhos, cuidado com as tuas ações, aquilo que tu vai falar. Às vezes nós temos uma tendência a querer fazer Lashon Hará, ou falar de alguma pessoa. Se a gente não tiver o que falar, procura tentar trazer algo que seja positivo naquele momento. Isso, inclusive, é uma prática que consta no livro Shomei Emunen do Toldot Aharon, do Rebbe de Toldot Aharon. Pois bem, esse Rebbe, ele com uma idade avançada, a esposa com quase 60 anos, todos os grandes cabalistas falaram que ele recebeu um decreto, não pode ter filho, não tem o que fazer, tem que aceitar isso. Ele não aceitou. E ele tentou tudo que é mais tecnológico em relação à medicina, os médicos, medicina tradicional, medicina chinesa, medicina israelense, todos eles falaram, não tem o que fazer, a gente tem que tentar se acostumar com isso. Ele então tomou para si práticas espirituais, como todos os dias ele lia com essa kavaná os 150 terrilim, os 150 salmos, e também ele tomou para si todos os dias estudar o Zohar, tanto de manhã como à noite, que é a parte oculta da Torá. No Pardes é o Sod, né? O Pardes são os 4 caminhos de interpretação
e profundidade. É claro que para a gente poder estudar o Soda, a gente tem que estudar o Pshat, ou seja, para poder entender o que é oculto, a gente tem que ter correlação do que aquilo que é revelado. E quando a gente estuda o revelado, a gente abre para aquilo que é oculto. O próprio Ari Akadosh Rabbeinu Zer Tzadik Libraha traz para a gente que a pessoa só pode realmente estudar e ter o inyan de ter estudado a Torá se ele também estudar o Zohar. Daí a importância de estudar o Zohar. No decorrer da própria Parashá, nós temos a clássica luta entre Yaakov e Esav dentro do ventre de Rivka, e Rivka indo se aconselhar com Shem, que eu revelo para vocês que era Melquisedeque. Isso tem uma correlação com o próprio Pirkei Avot, que traz para nós que nós temos sempre que adquira um mestre, tenha um amigo e julga a todos com indulgência, com misericórdia. Então a gente tem que ter um mestre, a gente tem que ter uma pessoa com quem a gente possa conversar e revelar os nossos pensamentos. Então ela procurou um sábio da época, um grande mestre, que era o Shem, que era um dos netos de Noé. E ele era chamado, assim traz a Torá Kedushá, que era um Cohen Elion, era um sacerdote do Altíssimo. E ele trouxe então para ela que existiam duas nações lutando dentro da barriga dela. E essas nações se referiam a Yaakov e Esav. Quando Esav saiu, ele saiu peludo, e Yaakov agarrou no seu calcanhar, e por isso que Kev de calcanhar ele recebeu o nome de Yaakov. Mas também Yaakov nos mostra e nos traz que a vida é como uma madrigá, como um degrau, rasulando uma escada que cada um de nós tem que fazer e tem que caminhar. E o que traz para nós nesse passo de tentar entrar em contato com o mestre é a ideia de que o mestre consegue ver o caminho que nós traçamos com uma clareza maior, porque ele tem mais experiência. O mestre é aquele que consegue ver aquilo que fazemos porque ele já fez disso de alguma forma. E midá keneged midá. Assim como Yaakov segurou no calcanhar de Esav, quando Yaakov foi lutar já no finalzinho da Parashá com o anjo de Esav que se revelou para ele. Cada pessoa tem um sagrado anjo guardião que acompanha. Algumas tradições chamam de Sag. Todas as pessoas, todos os seres humanos. E ele foi lutar com o anjo de Esav, e o anjo de Esav o feriu no Gid Anashé, na coxa, na parte interna da coxa. E ele, naquele momento, ele recebe uma elevação espiritual. Ele deixa de ser chamado de Yaakov para ser chamado de Israel. Mas ainda assim, podemos nos perguntar: e agora? Yaakov, Israel, recebe mais um nome. Como podemos receber mais um nome? A própria Torá traz para nós que o próprio Yitro tinha 9 nomes, Moshe Rabbeinu tinha 7 nomes, e esses nomes se referem a cada mudança que nós temos. Ainda que normalmente no nosso mundo ocidental, contemporâneo, moderno, nós temos os nomes como às vezes como um apelido ou como algo mais, mas aquilo que você é chamado, existe uma força naquilo. Por isso que também existe o ensinamento da Kabbalah de você não chamar uma pessoa de uma forma desfavorável. Vou dar um exemplo. Fulano de tal, aquele, e colocar um adjetivo jocoso para essa pessoa. Não é da nossa tradição fazer isso, porque
isso limita a pessoa. E a verdade é que não temos que ter limitação para o crescimento e para essa mudança, né, para esse desenvolvimento. Essa é a grande verdade. E o que podemos perceber disso, né? Amat Avra Vri Sedá. Quando Esav eles escutou, agora eu vou diretamente para o verso número 34, entre Ki Shmoa Esav Edrivei Avi Veitzak Tzaka Gedola Umara Andi Meod Vayome Leavi Berachenigan Ani Avi Vayome Banahiha Bemima Vaikar Berichotecha. Quando Esav escutou as palavras do seu pai, soltou um grito muito grande e amargo, disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E disse: teu irmão veio com esperteza e tomou a sua bênção. Esav tinha muitos problemas e ele era considerado como um urachá, uma pessoa ruim, mas quem já visitou em Kiryat Arba, Marat Marpelá, o local onde está enterrado os 4 casais, que é Adão e Adão, Rishon Verhavá, Adão e Eva, Abraham, Sara, Rivka e Yitzhak, Yaakov e Leia. Rahel não foi enterrada lá. Vai entender que além desses 4 casais, tem a cabeça de Esav enterrada. Existe um perucho, uma explicação que fala que ele estava no momento que a sua cabeça foi cortada, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou dizer para vocês, isso dando uma conexão com a Hassidut, que a Hassidut traz sempre tenta entender qual é o lado positivo da história. Por mais que ele errasse, ele jamais deixou de pensar no pai dele, ter um carinho pelo pai dele, por isso ele mereceu que a cabeça dele fosse enterrada em Marat Marpelah, nesse sentido. E um outro dado muito interessante dessa parashá, para quem estuda, por exemplo, eu acho muito interessante esse sistema. Nós conhecemos um sistema de estudo chamado Ritas, ou Ritat, pelo movimento Chabad, que é Humash, Tânia e Terrilim, né? Se acrescenta também o Uramba, etc. Existe um muito grande, muito famoso, pouco conhecido, mas muito, muito conhecido pela tradição sefaradi de Israel, que é o Rock Le Israel. Aqui no Brasil, nós temos algumas edições traduzidas, vale muito a pena, que você consegue com o que é traduzido e estudar ao mesmo tempo o Humash, Mishnah, Gemara, Alachá, Mussar e Zohar, um trecho a cada dia. E existe um estudo que fazemos para elevar a alma de uma pessoa, que é estudar as Mishnayot. Mishnah, que compõe das letras Men, Shim, Nun e Rei, são as mesmas oteutos de Neshama. Neshama começa com Nun, Shim, Men e Rei. Logo, se elas são as mesmas letras, elas possuem a mesma gemátria, que é a mesma numerologia. Então, aquele que estuda a Mishnah, ele consegue mudar de forma positiva a sua Nefesh, a sua Neshama. Então, eu vou fazer questão de compartilhar com vocês um estudo de Mikvaot, no capítulo número 6, para que possamos encerrar essa parashá, enterrando ela nos mais profundos, locais que permeiam a nossa consciência, para que fiquem incrustados dentro de cada um
de nós nesse sentido. Ou seja, que fique dentro de cada um. Ainda que seja interessante também falar um pouco de Halachá, mas sobre a Mishnah nós temos Kol ha-miorav le-mikve ke-mikva Orai ha-me'ar ha-vesidkan ha-me'ar va-me-matvil Behin kemo shechein ukad ha-me'ar ara-ein matvilim ba'elech אין כן היית נקבע כשפופרת אנו אמר רבי יהודה עמתי בזמן שהיא עמדה עצמה אבל היא אינו מעמידתה עצמה מטבילים בה כמה שיהיו אמרתי אברח ורחצדת Qualquer acúmulo de água válida que se junta com a água de uma mikve é válida. Como a mikve torna-se parte da mikve, é permitido emergir ali mesmo, que não contém a quantidade exigida de 40 CA, de 40 CA. É permitido emergir nos buracos de uma caverna que forma uma mikve, nas fendas de uma caverna que forma uma mikve, de maneira que suas águas não precisam se juntar por meio de um buraco do tamanho do gargalo de um odre de água. A água da caverna, qualquer conexão é suficiente, mas não é suficiente emergir no poço, conforme explicado por Rabi Yehuda. Da caverna, a menos que ela tenha um buraco do tamanho de um gargalo de um odre de água. Rabi Yehuda disse, explicando o que foi mencionado anteriormente, que caso se aplica quando a parede entre o poço e a mikva se mantém sozinha. Quando a parede é sólida, mas se ela não se mantém sozinha, e é permitido emergir ali o buraco, de maneira que o poço, faz parte da mikva da caverna e não precisa ter 40 CA, 40 CA, nem estar conectado com a mikva por um buraco. Então essa pequena leitura tem uma força muito grande. E pela Lahá, Pasuk Le, Lahá, Pasuká, Lohá do Rambam, do Shabbat, a pessoa pode colocar uma panela no fogo, ou carne no fogo, sobre o carvão, de modo que ela contenha, ou que ela continue cozinhando durante todo o Shabbat. E a pessoa pode comer dessa comida no Shabbat, mas existem algumas proibições rabínicas referente a esse assunto, de que a pessoa não venha mexer no carvão durante o Shabbat. Só coisas boas, Shavuot Tov.